Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionados ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. A gente vai analisar isso. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes, ictiofauna do local. Então você tem uma proliferação, quando você constrói uma hidrelétrica, né, você tem que alagar um local, ele está dizendo que várias espécies aquáticas, né, determinadas espécies aquáticas, acabam se proliferando em relação às outras e você já tem uma perda de diversidade. Aí ele fala, em um primeiro momento, veja bem, ele está falando que a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação às outras é um dos problemas. E aqui ele fala, ó, em um primeiro momento, então logo de cara, as mudanças na composição dessas comunidades se devem a quê? Devem-se a quê? Então logo de cara, quando você constrói uma hidrelétrica, qual é um dos primeiros impactos que você causa? Então, alterações nos habitats causados pela construção da barragem. Ele falou ali, ó, que a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação às outras acontece, que é justamente isso. Acabou, logo de cara. Você constrói uma barragem, você vai alagar um local. E, por exemplo, você tem um rio, vai ser um rio relativamente grande, né, para você ter interesse em fazer uma hidrelétrica. Ali próximo pode ter rios menores, podem ter açudes. Quando você alaga, tudo se junta. E aí o peixe daquele açude agora se vê competindo com o peixe de um rio. Pode ser maior. E aí aquele peixe maior vai se dar bem em cima daquele menor, possivelmente até predando ele. Plantas que eram as plantas aquáticas vão se dar muito bem. E todas as árvores que estavam num local seco, elas vão ser alagadas, como eu falei anteriormente, e elas vão morrer afogadas. Então, tudo que for de espécie aquática vai se dar muito bem. E as espécies terrestres ou de corpos d'água menores vão se dar muito mal. Então essas mudanças vão ser causadas de cara pela construção da barragem. Só a construção da barragem para fazer, né, o acúmulo de água, você ter energia potencial ali acumulada para depois transformar em energia elétrica, só esse ponto já vai causar isso. Então perceba que é no primeiro momento. Ele queria saber logo de cara o que acontece. É isso que acontece logo de cara. Pode acontecer outros impactos? Sim, a gente vai até ver agora. Vamos lá. B. A poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Não. A usina hidrelétrica não vai estar liberando substâncias tóxicas na água, não. Tá certo? Isso for pouca coisa, nem mensurável, de certa forma. É uma das vantagens da hidrelétrica, né? Ela não polui o rio. O ruim é que ela, muitas vezes, ela acaba sendo uma barreira para espécies que vão fazer piracema. Tanto é que já existem hidrelétricas que existe um corredor para os peixes poderem subir o rio e tudo mais. Ok? Degraus. C. O aumento da concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio. Acontece isso? Acontece. Quando você represa um rio, tá certo? Você faz com que a água fique parada agora, naquele lugar. Tá certo? Então você tem logo de cara a morte de várias espécies que estavam ali, espécies de árvores, por exemplo, terrestres, né? E elas começam a entrar em putrefação, né? Elas morrem e os micro-organismos vão degradando, fazendo fermentação e eles se liberam CO2. Mas isso não é no primeiro momento. Olha lá, ele queria saber no primeiro momento. Isso só acontece depois, tá certo? Semanas, meses depois começa isso. As árvores ainda passam um tempo vivas, depois elas morrem, né? Elas têm um certo tempo ali, existe ar dentro dela, tá certo? Ela vai conseguir produzir um pouco ainda de oxigênio, mas depois ela vai morrer. E aí você vai ter fermentação, né? Porque ela morre e os organismos vão começar a se alimentar dos açúcares dela, lipídios e proteínas e tudo mais. Tá certo? Então isso é só depois. As emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa, que eu acabei de falar, mesma coisa. Isso é só depois. Não é no primeiro momento. Sempre fiquem atentos para isso. O Enem tem muito isso de perguntar no primeiro momento, de imediato, logo após esse processo. Ele quer saber qual é o primeiro impacto, qual é a primeira reação proveniente de uma ação que vai acontecer. Aos impactos nas margens da barragem, em função da pressão exercida pela água represada. Não, a pressão que a água vai exercer na margem da barragem não é um impacto ambiental. A não ser que a barragem seja frágil e desmorone, aí você vai ter um impacto, né? Várias árvores, rio abaixo vai ser arrastada, vários animais vão morrer, ok? Afogados e tudo mais.